Olá, bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Valesca e, dando continuidade ao projeto Crescendo em Graça, hoje iremos comentar um pouco sobre o 14º capítulo e tem como título o verdadeiro objetivo da fidelidade. Então, vamos lá. Esse capítulo ele relata uma história muito bonita de fidelidade a Deus de um pastor, George Miller, que estava visitando a comunidade naquela época. Ele estava fazendo uma visita aos membros da comunidade. Então, ele se dirigiu à casa de uma senhora e essa senhora o convidou para descansar um pouco. Enquanto ele descansava, ela ia preparar um chá. Mas ele não estava conseguindo descansar porque na sua mente estava tomada uma lembrança de um garoto um garoto órfão que ele havia conhecido naquela semana. Então, a história daquele garoto tocou um desejo no coração dele de iniciar um orfanato naquela cidade. Então, naquele momento, havia apenas 3 orfanatos em toda a cidade lá de Bristol, Inglaterra. Então, ele já havia falado com Deus sobre o assunto, sobre o desejo, a vontade que ele tinha de construir orfanatos para ajudar crianças, né? De ajudar, de cuidar crianças. Então, ele já havia falado com Deus e estava aguardando uma resposta do céu. Então, o que aconteceu? Naquela casa daquela senhora, ele percebeu que havia alguns livros e um deles chamou a atenção porque ele já havia lido 2 vezes aquele livro. E toda vez que ele lia aquele livro, ele era tocado. Ele era tocado profundamente, porque aquele livro falava a biografia de uma história de um pastor na época do século XVIII, que ele abriu um orfanato e ele tinha como regra não pedir recursos a ninguém para a manutenção do orfanato, e que queria depender unicamente das respostas das suas orações. Então, o pastor Miller, ele se espelhou nesse pastor da época, né, do século XVIII. Então, ele, ao final da semana, ele decidiu compartilhar um plano com seu amigo, Henry Craig. Esse amigo, ele queria a ajuda dele porque ele queria cuidar das crianças. Então, ele tinha um plano de alugar uma casa, ele alugaria uma casa e colocaria de 20 a 30 crianças que necessitasse de um lar. Ele daria alimento, ele daria roupa e educação, como se fosse a própria família dele. Então, Henry se sentiu apreensivo, o amigo dele, e foi franco com ele, perguntando: mas Miller, como que você não pode abrir um orfanato, né? De onde você vai tirar recursos, de onde você vai tirar dinheiro? Então, Miller andando para lá e para cá, indignado com aquela resposta do seu amigo, ele então bateu o pé e perguntou a ele: o que você quer dizer com isso? Que Deus perdeu o seu poder? Se Deus respondeu à oração de Frank em 1727, ele poderá responder a minha em 1835, naquela época. Então, ele pregava e ele acreditava no que ele pregava, né? Então, o amigo dele perguntou: então você vai abrir um orfanato para mostrar ao mundo inteiro que Deus respondeu a sua oração? Ele respondeu: não, vou abrir um orfanato para cuidar de crianças, mas também por esse motivo,
para que as pessoas saibam que Deus, ele é o Deus do impossível, é um Deus de detalhes, que ele cuida da gente. E para Deus nada é impossível. Então, assim começou, né? O primeiro orfanato de Miller, em abril de 1836, com 30 crianças. E em 1870, funcionários. Ao longo da sua vida, Miller se manteve firme na decisão de pedir unicamente a Deus recursos para seu orfanato, os seus orfanatos, né? Que já eram 5 orfanatos e ele tinha 200 funcionários. Então, Deus, ele honrou aquele pastor, né? Ele honrou o pastor, ele honrou as orações, ele foi fiel a Deus, né? E onde ele ia, ele pregava o amor de Deus, ele pregava os milagres, né? E que Deus nunca mudou. Se ele fez um milagre, honrou aquele pastor naquela época, por que não? Ele não iria honrar Miller, o pastor Miller naquela época que ele estava então. Que Deus não muda. E um dia alguém perguntou ao pastor Miller, né? O Senhor não tem medo de que algum dia Deus não envia recursos e as crianças ficarem com fome, né? Ele perguntou aquele senhor ao pastor Miller, e ele prontamente respondeu: se Deus falhar comigo, eu ficarei muito surpreso, pois será a primeira vez, porque Deus nunca falha, meus amigos, meus irmãos. Essa linda história nos apresenta um vislumbre de qual é o verdadeiro objetivo da fidelidade a Deus. Ela nos lembra de que não são os recursos financeiros que devem dominar nossa vida, mas a vontade de Deus e a dependência dele. Que sejamos verdadeiramente transformados e que a gente não esqueça que nós dependemos de Deus para tudo. E eu quero terminar com uma frase. O verdadeiro objetivo da fidelidade não é recebermos de volta o que entregamos, mas transformar nosso caráter e nos tornar dependentes de Deus. Que sejamos totalmente dependentes de Deus, que é o nosso Pai, o nosso amigo, e podemos contar com Ele para qualquer que seja o nosso problema, o que nos aflige. Então, tenham todos um bom dia e fiquem todos na presença de Deus.